Então tá, então hoje é a nossa aula de curso, vamos começar com o seminário do Emerson, né, que está escrito ali, sobre temperatura de campo, teoria de campo e temperatura finita, e mais em cima, né, falando especificamente do formalismo de Matsubara. Tem também o formalismo de Thiago Fields, mas você está falando sobre o formalismo de Matsubara para temperatura finita. Obrigado, Emerson, por estar dando essa parte do curso para a gente, né, esse assunto, que é o assunto da tua tese, né? Vai ser um capítulo de revisão da tua tese. Então, muito obrigado aí pela ajuda. Eu que agradeço ao espaço, ao convite também. Obrigado por receber você. Bom, gente, basicamente, meu seminário vai ser dividido nessas etapas aqui. Primeiro eu vou fazer um paralelo entre a medida estatística e o propagador de Feynman. Depois eu vou calcular especificamente as frequências de Matsubara. Depois eu vou fazer uma aplicação de que nós vimos no caso de uma transição de primeira ordem, e aí mostrar as referências. Bom, é o seguinte, o comportamento térmico de um sistema, né, uma das formas de descrever o comportamento térmico, é usando a matriz de densidade, né, que é exponencial de menos beta vezes o hamiltoniano do sistema. Aqui beta é 1 sobre kt, né, k eu vou fazer igual a 1, constante de Bose. E aí, quer dizer, se você quiser calcular valores esperados, quer dizer, térmicos aqui, né, no ensemble, você pode ter um ensemble canônico ou grande canônico, enfim, como é que você faz? Você pega 1 sobre a função de partição vezes o traço da matriz de densidade multiplicado pelo operador. É claro que esse traço não está especificado em qual base, né? A gente pode tomar uma base contínua, por exemplo. Então isso que eu queria falar, basicamente, né, da termodinâmica. E aí, quer dizer, se você for calcular o propagador de Feynman, você observa que existe uma analogia entre essa função de partição aqui, o integrando dessa função de partição, e o propagador. Por exemplo, aqui, né, quer dizer, no formalismo de Heisenberg, a amplitude da emissão é dada aqui pelo operador de evolução temporal, aqui xi é o x calculado no tempo ti, né, quer dizer, xf é o x calculado no tempo tf. E aí a gente normalmente chama isso de propagador de Feynman. Cara, estou usando a mesma notação lá no livro do professor Feynman. E aí tem várias formas de você calcular esse propagador. Por exemplo, existe o formalismo da integral funcional, existe o formalismo de Ritos, no método de Ritos, existe também método algébrico, enfim, tem várias formas de você calcular o propagador de Feynman. Mas, quer dizer, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se a gente fizer uma mudança de coordenadas, a princípio ingênua, né? Quer dizer, se a gente fizer essa diferença temporal igual a menos i beta, e esse x inicial desse sistema quântico igual ao x final, a gente obtém exatamente o integrando da função de partição. Então, quer dizer, uma forma de você pegar um sistema quântico e colocar efeitos de temperatura, por exemplo, seria calcular o propagador de Feynman, depois você vem no propagador de Feynman, faz xi igual a xf igual a xi igual a x, e pega essa diferença temporal igual a menos i beta. Isso dá exatamente o integrando que eu tinha lá. Então, quer dizer, você acaba calculando a função de partição do seu sistema, apenas calculando o propagador de Feynman. Quer dizer, no livro do Anthony Zinn, ele fala que essa é uma maneira rápida de fazer conta, né? Você calcula o propagador e aí já vem e calcula a função de partição. Normalmente, o que é que a gente faz? A gente pega o tempo inicial igual a 0. Então, o tempo final vai ser só menos i beta. Beta, você já sabe, que é 1 sobre kt, né? Então tá, né? Quer dizer, só para mostrar um exemplo bem rapidinho. Aqui, digamos que nós temos um oscilador harmônico, está aqui o lagrangiano dele. Observe que ele não depende explicitamente do tempo, né? Quer dizer, então o propagador vai ser invariante por translação temporal, por isso está aqui a diferença. E aí dá para fazer isso aí, né? Se você for fazer, por exemplo, uma perturbação na trajetória clássica, você vai dizer que esse x aqui, por exemplo, é o x clássico mais uma perturbação, e aí vai mexendo, carinha gaussiana, enfim, está aqui a resposta. Aí, quer dizer, eu já tenho um propagador de um oscilador harmônico, muito bem. Agora, se eu quiser calcular a função de partição associada a ele, dá para calcular? Dá. Basta a gente fazer essa diferença com o seu menos i beta, como eu já falei para você. Esse xi igual a x, xf igual a x, e aí pega esse propagador e coloca lá nesse integrando aqui, faz a integral. Rumo, vai dar uma gaussiana também, enfim. Aí
a gente chega nesse valor aqui. Por que tem seno hiperbólico? Porque no fundo aqui vai dar seno de ômega menos I beta, né? Seno ordinário com nível hiperbólico, enfim, tem alguns passos que eu não coloquei, tá? E aí a resposta, né? Quer dizer, se você quiser calcular o valor médio da energia, você tem que usar essa expressão aqui, né? Eu já tenho a função de partição. E aí dá para demonstrar que no fundo isso é uma derivada de log, tá? Eu tenho esse valor aqui. Coloquei de azul aqui. Esse aqui aquele resultado famoso, energia de ponto zero no oscilador harmônico. É claro que para temperaturas muito baixas, né, quer dizer, quase zero ali, essa exponencial aqui não vai contribuir, porque beta vai para infinito. E aí a gente tem esse resultado que é exclusivamente quântico, né, para temperaturas muito baixas. Já se a temperatura for alta, tipo, sei lá, temperatura ambiente, aí quer dizer, o beta já não vai ser tão grande assim. Aí você pode expandir isso aqui, o beta vai ser pequeno para temperaturas altas, você pode expandir, mexer, isso vai dar KT, que é o valor que a gente já conhece. Então essa é uma aplicação daquela analogia que eu falei para você. Agora vamos para a teoria de campos. Na teoria de campos, o que é que nós temos? Aqui eu estou pegando um campo bosônico, tá? Tem um campo no estado I, e aí ele evolui e vai para o estado F. Aqui é essa anotação que eu estou usando, tá? O campo φI é o campo calculado em TI na posição XI. E o campo φF é o campo calculado no tempo TF na posição XF. E aí tem também a integral funcional dele. Só que aí, quer dizer, antes mesmo de introduzir a temperatura, a gente pode garantir que essa integral convirja. Porque no fundo ela está oscilando aqui, né? Na fase. Então, para que convirja, o que é que a gente faz? Faz uma rotação de Wick. O que é essa rotação de Wick? É uma mudança de coordenadas na qual o tempo vira algo imaginário. Então aquela integral, né, quer dizer, que é a exponencial da ação, que no fundo é isso aqui, ela fica nessas novas coordenadas assim. Onde era TI vai virar um tal inicial, né, quer dizer, onde tinha o TF vai virar um tal final, e a integral agora vai ser em tal. Por que tem esse menos? Que bem, o lagrangiano ele depende das derivadas temporais, né, quer dizer, então terão termos assim, né? dt aqui do φ e aqui dt do φ. Então, como você faz essa mudança aqui, você vai produzir um menos global aqui, e aqui some o t e vira tal. Aqui some o t e vira tal. E tem também um menos da parte do potencial, então você pode fatorar o menos e aí garante que a integral converge. Então, quer dizer, aí o lagrangiano vira euclidiano, continuamos tendo esse propagador aqui. E aí, quer dizer, fazendo agora aquela analogia de antes, né, quer dizer, se você pegar aquela diferença, z que é menos i beta, claro, né, quer dizer, agora a gente faz, se o t inicial for igual a zero, o tal inicial vai ser igual a zero nessa integral aqui. E se o t final for menos i beta, o tal final, tendo em vista essa mudança, vai ser beta. Então o que é que eu ganho? Eu ganho uma integral agora limitada nesse parâmetro aqui, nesse tempo imaginário, de 0 a beta. E mais do que isso, quando a gente usa o formalismo de integral de trajetória, as condições que a gente tem que usar são as condições de Feynman. Quais são as condições de Feynman? Você tem que saber o campo na posição inicial e na posição final. Como nós fazemos as posições coincidentes, esse campo aqui agora em zero tem que ser igual ao campo em beta. Veja, é diferente do quando você tem, por exemplo, o caso newtoniano, que quando você tem a equação de movimento, você precisa, para encontrar as constantes, né, o valor da posição inicial e a derivada na posição inicial também, né? A derivada em t igual a zero e o x também igual a zero. Aqui não. Aqui é diferente, não são condições iniciais. São as chamadas condições de Feynman. Você precisa dos valores nos extremos para o qual o sistema quântico está evoluindo. Muito bem, então essa integral aqui vai ficar nesse tempo imaginário aqui. Isso aqui tem dimensão de tempo mesmo, né? O tal tem dimensão de tempo. A gente costuma chamar tempo imaginário também. Só um nome. Aqui no fundo ele ganha o status de um parâmetro, que varia como? De zero a infinito? Não, de 0 a beta. Beta não significa tempo. Bom, então quer dizer, como seria a função de partição nesse caso? Eu já tenho um propagador, coloco aqui. Para o caso bosônico seria de 0 a beta e as condições
condições periódicas. Para o caso fermiônico agora, né, quer dizer, eu vou ter condições antiperiódicas. Aqui vou ter dois campos, o possível e o barrado. É um pouco intuitivo você ver por que tem que ter o menos, quando se você admitir que agora você tem algo periódico nesse parâmetro, cujo o tamanho do período é beta, e no caso fermiônico, né, quer dizer, se você pega e dá uma volta, no caso fermiônico, ele adquire menos. Para você ter um campo que dê ele próprio, você tem que girar duas vezes, no caso fermiônico. É uma maneira intuitiva de mostrar isso, né, a razão desse menos aí. Então, quer dizer, no fundo, isso é o formalismo de Matsubara. O tempo em Minkowski, ele vira um tempo euclidiano, e a gente vai ver que isso vai ter consequências na própria maneira do campo oscilar, não vai ser qualquer frequência permitida. E aí, o que acontece no final das contas? Você tinha uma teoria euclidiana, uma das dimensões, uma temporal e D espaciais, e aí com a analogia da mecânica estatística, a gente acaba tendo um sistema quântico na temperatura beta menos 1, né? Beta vai ser a temperatura, beta menos 1 é a temperatura, só que em D dimensões. E aí tem o espaço-tempo, quer dizer, ele ganha agora um estado, digamos, fechado aqui nessa coordenada temporal. Vou mostrar daqui a pouco mais os países. E aí tem a aplicação disso, transição de fase, né? Por exemplo, eu vou mostrar uma transição de fase de primeira ordem aqui, os cálculos que nós fizemos. Então, basicamente, seria essa aqui, né? A integral de trajetória, como é que ela fica? Esses campos agora eles são coincidentes. Aqui, lá na transparência anterior eu chamei de φ, aqui está φA, porque quando eu peguei da referência, eu não refiz a figura, eu peguei a figura total, tá? Mas aqui é φ para a gente. Se você tiver um tempo em Minkowski mesmo, esse φ em 0 e TF são iguais. Para a gente agora, com temperatura finita, esse φ em tal igual a 0 é igual ao φ em tal igual a beta. E aí você, né, quer dizer, vai integrar sobre todas as trajetórias possíveis desse campo sair daqui e chegar no mesmo ponto, digamos, né? Tem aquela analogia que as pessoas normalmente usam, né? Por exemplo, uma pessoa sai de sua casa e vai até o seu trabalho. Ela pode fazer de várias formas, ela pode ir em velocidade constante, ela pode ir mais rápido, depois frear, né? Quer dizer, ela pode ir na rua, voltar e... Mas o caso no mesmo ponto, ela sai da sua casa e vai para o seu trabalho, ela pode fazer de várias formas possíveis. Aqui, qual seria a diferença? Você vai para o mesmo ponto, mas continua de várias formas possíveis. Né? Seria integral tudinho. Aqui seria a representação pictórica, né? As coordenadas de espaço-tempo agora, nesse formalismo euclidiano, né? Quer dizer, o campo calculado em zero tem que dar o campo igual ao campo calculado em beta, nesse caso. Então é como se fechasse aqui a topologia, né? O raio seria 1 sobre 2π vezes beta, porque se você fosse calcular esse comprimento, seria 2πr, né? O r como sendo 1 sobre 2π beta, cancela 2π, então daria mais ou menos esse tipo, uma coisa desse tipo aqui. Aqui na parte contínua, eu não estou nem preocupando na parte do x. Agora a topologia ela mudou aqui, né? Para a temperatura igual a 0, que é a teoria quântica de campos usual, esse raio daí infinito, né? Você teria uma teoria quântica de campos euclidiana na temperatura 0. Muito bem. E aí, quer dizer, a gente pode calcular as funções de Green agora nesse novo formalismo. Eu estou omitindo aqui a dependência espacial, tá? Só estou me preocupando com a dependência do tempo imaginário mesmo. E aí, que é a função de Green, né? É a média desse operador aqui. Claro, como eu estou com temperatura, é a média térmica agora. E aí é o mesmo raciocínio anterior, né? Uma função de partição, o traço deste operador com a matriz de densidade. Mas eu quero chamar a atenção para o fato desse operador aqui possuir esse sinal aqui, né? Mais ou menos. Vai ser mais se esses A's representarem campos bosônicos. Vai ser menos se os campos forem fermiônicos. Então, quer dizer, essa função de dois pontos aqui térmica eu defino como a própria função de Green. Como eu disse, eu estou omitindo aqui a dependência espacial. De modo que eu posso usar as condições de periodicidade para ver que implicações isso traz para a função de Green. Por exemplo, se esse meu campo A aqui for um campo bosônico,
eu posso substituir o campo bosônico em tal pelo correspondente em tal mais beta, já que é periódico. Aqui tal eu não preciso, eu não mexo. Tá? Eu transformo daqui para cá em tal mais beta, aqui para cá em tal mais beta. Eu chego à conclusão que esse operador fica periódico também. Só que com sinal mais, porque é um campo bosônico. Além disso, eu posso fazer a mesma coisa com o campo fermiônico. Onde tem A, eu coloco um psi. Onde tem um H, eu coloco um psi barrado. E eu chego à conclusão que eu vou ficar com menos aqui. De modo que quando eu calcular o valor esperado, né, quer dizer, no ensemble, a média térmica, eu vou obter que a função de Green, desprezando aqui as coordenadas espaciais, ela é periódica ou antiperiódica, depende se o campo for bosônico ou fermiônico, respectivamente. E isso vai trazer uma consequência importante para as frequências do campo que está oscilando nesse parâmetro aqui, né? Ele está agora confinado. Não confinado espacialmente, ele está confinado num parâmetro tal. O campo vai variar de 0 a beta. E a gente vai ver, né? Quer dizer, a gente sabe que, por exemplo, uma corda de violão presa, que você toca, ela não vibra da maneira que ela quer. Ela vibra com múltiplos, né? De lambda sobre 2. Então existe uma regra para como as frequências vibram quando você tem sistemas confinados. De certo modo, a gente tem uma confinação aqui, mas não espacial, uma confinação desse parâmetro tal. Né? Quer dizer, a função de Green térmica vai ser periódica se for bóson e antiperiódica se for ferro. Muito bem, então se é uma função periódica, eu posso expandir ela em seno, ou expandir em cosseno, ou expandir numa exponencial complexa. Isso aqui é só um lembrete, né? Digamos que ela tem um período L, podia ser período 2π, sei lá, só chamei L aqui. E aí você pode expandir essa função assim. Aqui em um número inteiro, pode ser negativo ou positivo, não importa, o importante é que ele é um número inteiro. E aí, quer dizer, essa é uma forma bastante conhecida. Se você quiser, quer dizer, lembra que essas exponenciais aqui elas são ortogonais. E aí dá exatamente um período vezes uma delta de Kroner. E aí, se você quiser encontrar esse coeficiente, você multiplica pela exponencial positiva aqui, né, integra dos dois lados do período, enfim, você encontra o valor dessa constante. É claro que vai ficar 1 sobre o período, porque nessa expressão o período estava aqui, desse lado multiplicando, né, quando você isola e passa, o seguinte vai ficar 1 sobre ele, e a integral de 0 ao período. Muito bem. Com essa ideia, e tendo em vista que a função de Green térmica é periódica, a gente pode fazer o seguinte. Posso definir aqui, eu estou omitindo aqui coordenadas espaciais e tal linha, só vai pesar a notação complicada, eu estou omitindo, tá? Então eu posso expandir sem problema nenhum a minha função de Green assim. Aqui 1 sobre L, que é exatamente esse termo aqui do período, né? Que é esse termo aqui, o período agora é beta, né? 1 sobre beta. Aqui o CN vai ter integrais, né? Quer dizer, os coeficientes aqui vão ter integrais, eu não estou preocupado com isso, eu vou absorver tudo isso numa nova função. G de ômega n, e aqui é exponencial que a gente está acostumado, né? Quer dizer, menos I, π sobre o período. Tem N, tem π, o período aqui vai ser beta, não vai ser X, vai ser tal. Enfim, é expansão de Fourier normal. Só para simplificar, o NP sobre beta, que apareceria aqui, eu vou chamar de ômega n só para encurtar aí a notação. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma função de Green que pode ser periódica ou antiperiódica. E eu tenho uma expressão para ela em termos de uma série de Fourier. Então, quer dizer, eu posso colocar o beta aqui, pegar esse mais ou menos, jogar para cá. E aí, o que é que eu tenho? Eu tenho essa expressão aqui, em tal, que deve ser rigorosamente essa aqui, em tal. O mais ou menos eu absorvi aqui no termo de beta. Tá? Tem um beta somando aqui, tem que ser periódico ou antiperiódico. Muito bem, e daí, né? Quer dizer, então esse termo aqui tem que ser 1. Tem que ser 1. Então aí eu posso, o ômega n, π sobre beta vai cancelar beta, eu passo para o outro lado, enfim. O que é que eu vou ter? Uma exponencial complexa igual a mais ou menos 1. O termo de seno não importa, porque n é inteiro. No final das contas, eu só vou ter termo de cosseno. Então, o cosseno de π, se for um campo bosônico, vai ser igual a mais 1. Ora, ele só pode ser par.
Tá, e se nós tivermos um campo fermiônico, o quociente de vai ser menos 1, então ele só pode ser ímpar. Então o que é que nós temos aqui? Para campos bosônicos, as frequências elas vão ter número par. Essas são chamadas frequências de Matsubaru, MBN. E para campo fermiônico, ele só pode ser ímpar. Não? Então quer dizer, né, para N, aquele NP sobre beta vai virar 2N, que é a forma do número par, e 2N mais 1 se for férmio. E essa aqui é a função de Green, agora não omitindo mais os termos, é em XY e tabelinha, não omitindo, colocando completamente. Daqui a pouco eu vou mudar a notação, o P vai virar K, tá? Eu vou falar propriamente. E aquele G, ômega N eu absorvo aqui no espaço do jumenta, na transformada do espaço do jumenta para o P. Eu absorvo e redefino aqui no jeitinho. Anderson, olha uma perguntinha só assim, realmente eu não sei isso, que eu vou te perguntar, se você souber, tudo bem, se não souber, você depois pode dar referência, a resposta é o seguinte, quando você colocou as condições periódicas dos bósons, e as condições antiperiódicas dos férmions, você deu uma boa motivação. Os férmions, depois de uma rotação completa, eles não voltam em si mesmos, né? Eles são refletidos. Agora, eu vou pensar o seguinte, se a gente vai pensar em colocar a temperatura na teoria de Young-Mills, quando a gente vai quantizar uma teoria de Young-Mills, a gente, dependendo da escolha do gauge, precisa introduzir os escalares de Tadeu-Foucault, os gols de Tadeu-Foucault, que não são espinores, mas são anticomutantes. A pergunta é, no caso de você ter um campo que seja escalar, que seja bosônico, mas que seja anticomutante, a condição de contorno para ele seria periódico ou antiperiódico, porque ele é anticomutante, mas ele não é espinor. Então a pergunta é, o que é fundamental para a condição ser periódico ou antiperiódico? É o fato do campo ser anticomutante ou o fato dele ser espinorial? Eu diria que é o fato dele ser espinorial. Ser espinorial, né? Mas realmente... A gente você pode checar isso, a gente deve ter na literatura. Eu posso. Inclusive, eu vou fazer um caso. Vai ser nem mas é eletromagnético. Então... tá, então é abeliano. Então os gostos desacoplam. Né? Aí não vai responder a sua pergunta. Tá certo, Mas eu teria. Depois você vê pra gente isso aí. Tá, mas eu diria que é pelo fato dele ser espinorial. Faz mais sentido também pra mim. É o que eu diria, mas eu teria que ver, né? Valeu. Pra não ser leviano aqui no colocar legal. Então, quer dizer, regra prática, né? Uma espécie de macete. Né? O que é que acontece? Você tem aqui um propagador no espaço de Minkowski, 4 dimensões. Aí o que é que você faz? Você faz uma rotação de Wick. O que é que seria a rotação de Wick? O T vai em menos e tal. Né? Quer dizer, o T vai em menos e tal. E para os T's, o que é que acontece o contrário? Acontece o contrário. O P vai em menos I, P euclidiano, PT euclidiano. O que é que isso produz? Isso produz um propagador no espaço euclidiano sem polos reais. Porque é possível demonstrar que o quadro-momento aqui vira menos o quadro-momento euclidiano, você fatora menos, vai ter esse I aqui, enfim, vai dar essa expressão, espaço euclidiano, sem polos reais. E aí, você quer, agora já está no material euclidiano, muito bem. Então vamos introduzir a temperatura. Essa coordenada aqui vai dar um status de 1 sobre beta somatório. Eu não vou ter algo contínuo mais agora, vou ter algo discreto. A parte espacial não alterei nada, né? Então continua idêntico. Só que o quadro-momento, o que é que vai acontecer? A coordenada temporal dele não vai ser contínua, vai ser agora discreta. Vai entrar as frequências de Matsubaru. Isso para Boson. Para Fermi, o que é que acontece? Idêntico, só que aqui eu vou ter o P/, e aqui as frequências, né? O momento aqui, de novo, a coordenada temporal dele vai ser discreta, só que agora as frequências são frequências ímpares de Matsubaru. Basicamente é isso. Essa que é a receita. Muito bem, então vamos aplicar agora o que nós falamos num toy model aqui. O Alexandre não está aqui, né? Vou te chamar de retardado. Então eu não posso usar aqui no toy model. Então olha só, gente. Basicamente a gente vai ficar inspirado no modelo de Landau. Qual é o modelo de Landau? Você tem aqui, por exemplo, magnetização, né? Quer dizer, por Landau. Então o que é que você tem? É um modelo, né? Quer dizer, que tenta explicar o seguinte comportamento. Tenta e consegue. Numa
temperatura T, os spins aqui, digamos, do material ferromagnético estão todos desalinhados. Então você tem uma magnetização, por exemplo, igual a zero. Muito bem, vamos supor que você baixe a temperatura. Você chega numa temperatura abaixo de uma temperatura crítica. O que é que acontece? Esses spins, eles acabam tendendo a se alinhar. Então você fala, aqui tinha uma simetria. Você pode voltar aqui, está tudo alinhado. Tem simetria. Baixa a temperatura numa certa temperatura T, menor que um valor, T crítico. Aí esses spins começam a tender a se alinhar. Então aqui quebrou a simetria. Muito bem. Aí então, o que é que nós temos aqui? A energia livre de Landau. Digamos, o valor M, aqui um campo φ. Aqui o parâmetro de ordem é a magnetização. Tá? O parâmetro de ordem é a magnetização. Digamos, beta sobre 2, M sobre 2, aqui beta sobre 2, M a quarta. Então o que é que acontece? Quando você plota isso, detalhe, esse M não é constante. Esse M é T menos TC sobre TC. Então o que é que você observa? Vamos plotar essa energia livre quando a temperatura é T maior que TC, nesse caso aqui, com simetria. Você plota a energia livre, claro que esse M vai ser positivo, se a temperatura for maior que a temperatura crítica. Temperatura crítica é onde acontece a transição. Então você plota a energia livre da algo assim. Certo? Aqui para T é menor que TC. Aqui para T maior que TC. Muito bem, a questão é, quando você baixa a temperatura, o que acontece? Isso aí fica negativo. Aí quando você vai plotar a energia livre, eu botei uma coisa assim. Então essa aqui seria a região de quebra de simetria. Esse cara. Então esse é o modelo de desenvolvimento Landau. Inspirado nele, claro, isso aqui é uma transição de segunda ordem, tá? Quando tem o M a quarta aqui, é definido como segunda ordem. Inspirado nesse modelo, a gente foi estudar uma transição de primeira ordem. Claro, né? Quer dizer, M0 aqui, mas não com esse formalismo de introduzir a temperatura no coeficiente. A gente vai a temperatura finita, com menos mais 4. Então, aqui seria nosso Hamiltoniano aqui, do modelo, né? Bom, aqui as constantes, eu não vou colocar efeitos térmicos nas constantes, não vou fazer isso. Tá? E essa é a densidade de energia livre que a gente está usando. Bom, e fizeram o campo clássico, né? É claro, né? Só repetindo aqui, o meu Hamiltoniano, então esse aqui, eu estou usando 10 dimensões, pessoal, porque eu estou pegando o resultado do paper que a gente publicou. Aí eu vou alterar um pouco a notação, desculpa aí, não deu para ajeitar a tempo. Mas, basicamente é o P que vai virar K. Tá? Antes eu estava colocando o P no espaço de momenta, agora vai virar K, porque eu vou aproveitar as formas que eu tinha usado antes. Tá? Então aqui é a derivada de Gauge. Tá? Aqui o campo é abeliano, é eletromagnético mesmo, a gente vai escolher um campo eletromagnético, um campo só magnético, puramente magnético, na direção Z. E o que é que vai produzir isso? Vai ser esse calibre aqui. Né? Esse calibre aqui. E aí o que é que acontece? A gente precisa do propagador para calcular os efeitos de temperatura. Eu vou confinar também esse sistema, esse φ aqui, esse sistema bosônico, eu vou confinar ele numa espécie de capacitor. Eu vou pegar agora uma confinação espacial mesmo. Eu vou pegar ele em 0 e em L, e o campo vai ficar flutuando dentro desse capacitor, digamos assim, capacitor plano. Então eu vou ter dois tipos de compactificação. Um vai ser naquele parâmetro tal, que vai produzir as frequências de Matsubara por tempo, né? E outro vai ser uma compactificação espacial, que vai produzir outras frequências de Matsubara no espaço agora. É estranho falar, mas daqui a pouco, quando eu mostrar a equação, vai ficar bastante entendível. Então, basicamente, para calcular efeitos térmicos, eu vou calcular efeitos térmicos aqui nesse parâmetro M0, que é diferente do modelo de Ginsburg-Landau, que ele coloca aqui a DOC, a dependência da temperatura da gente, não. Ele vai calcular a potencial efetiva. Então, quer dizer,
Para isso eu preciso do propagador, desse campo bosônico, dentro do campo magnético externo. E aí tem várias formas de calcular, como eu já falei. Nesse caso, o que foi que nós usamos? A gente resolveu o problema de Sturm-Liouville. Primeiro que foi que nós fizemos algumas integrais por partes aqui. Desculpa, aqui faltou igual, tá? Desculpa. A gente fez integral por partes, de modo que a gente conseguiu fatorar o φ estrela, operador φ. E aí existe um teorema da física matemática que diz o seguinte: se você resolve o problema de Sturm-Liouville, qual é o problema de Sturm-Liouville? Você pega esse operador num φ igual a outro valor, né? Vezes o próprio φ. Você acha a outra função ou outro valor. Você consegue escrever a função de Green desse operador por uma expansão dele. Foi isso que nós fizemos. Perceba que vai dar aqui uma equação diferencial acoplada justamente por causa do nosso calibre. Isso aqui seria a componente Y do potencial vetor, que já depende de X, que é para produzir o campo na direção Z. Então tá, e resolvendo, achamos autofunções, demos coisas desse tipo aqui. Aqui são polinômios de Hermite. Percebe que aparece um número quântico quando você resolve essa equação diferencial aqui. Esse D atuando no operador aparece um número quântico que é o L, que são chamados os níveis de Landau. No fundo é porque quando você coloca um sistema, partículas carregadas, num campo magnético, ao longo do plano XY, a energia dessa partícula vai ser quantizada via número quântico L. São chamados de níveis de Landau. Quem é que é ômega? Ômega é o campo magnético B vezes a carga desse bóson. Tá? Só para não ficar carregando E vezes B, eu chamo de ômega. Tá? Então é o campo magnético. Muito bem. Então, fazendo lá, achando outras funções, achando outros valores, expandindo, tem isso aqui. E aí, se eu quiser pegar só o propagador no espaço dos momenta, eu pego para pontos coincidentes x igual a x'. O Emerson, por gentileza, na transparência anterior, só uma perguntinha mais genérica. Qual foi a motivação para vocês introduzirem o potencial φ6? Pois é, a gente queria estudar transição de primeira ordem, porque ainda não era conhecido na literatura. Antes de eu chegar no grupo, o professor Adolfo ele já tinha feito transição de segunda ordem, né? E via mesmo isso por Landau. Aí depois, né, quer dizer, depois que eu cheguei, tinha essa proposta de ver como seria esse sistema bosônico se a transição fosse de segunda ordem. Tá certo. Então aí você colocou o potencial φ6, né? E aí tocamos o barco para frente. Tá certo. Legal. Então, se você quer, esse aqui é o preparador, tá? Tem outras formas de calcular, inclusive depois a gente vai ter uma forma até muito mais elegante disso. No final eu comento. Então, quer dizer, esse aqui é o preparador no espaço dos momenta. Perceba que a nossa conta é com todos os níveis de Landau. Normalmente a gente vê o nível de Landau só o nível mais baixo, é igual a zero, porque o negócio vai crescendo e ficando complicado. Mas nesse ponto a gente foi afortunado e conseguimos encontrar o propagador com todos os níveis. E aí, sempre o campo magnético multiplicando. Então, olha só. Para agora calcular os efeitos de temperatura, limitação espacial, potencial químico, porque o sistema pode ter potenciais químicos diferentes, no fundo é como se tivesse densidades diferentes, e mais campo magnético, para calcular todas essas correções desse parâmetro M0 aqui, para calcular todas essas correções aqui, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a abordagem do potencial efetivo. Então, quer dizer, no fundo a gente vai calcular dois diagramas, o tadpole e o soul string. E aí a gente vai calcular esses diagramas, tomar derivados com relação ao campo clássico, e aí a gente vai ter as correções de temperatura e limitação espacial, potencial químico e campo magnético. Bem, eu não vou adentrar muito nisso, tá? A expressão geral é essa aqui, está no artigo do acho que é Coleman Weinberg. Mas basicamente colocamos o nosso propagador que a gente encontrou, né? E aí fizemos essas integrais. Aqui está em 10 dimensões, mas no fundo o D vai ser igual a 4 para a gente. Né? E aí observe que só pelo fato de eu ter um campo magnético já diminui 2 dimensões do meu sistema. E aí o que é que eu faço agora aqui? Eu introduzo a temperatura e introduzo a limitação espacial. As frequências de Matsubara se alteram. Antes eu estava chamando ômega, tá gente? Desculpa, agora é K. Catal e Kx. Aqui o potencial químico ele entra via a parte temporal. Então o que é que a gente vai ter no final das contas?
Bom, eu vou pular isso, tá, gente? Perceba que já apareceu 1 sobre beta L. Por que apareceu 1 sobre beta L? Porque uma integral aqui dessa vai sumir e vai virar 1 sobre beta somatório. Outra integral vai sumir e vai virar 1 sobre L somatório. Então vai ter 1 sobre beta L. E aí vão ter essas somatórias aqui, em tal, em x. Isso aqui a gente mostra que é uma função zeta de Epstein. Vai para o plano complexo, resolve. Eu vou pular isso. Só que no fundo a gente quer tirar o comportamento de como a temperatura desse sistema bosônico varia com relação a essa largura. Então a gente quer tirar o número daí. Então é interessante a gente introduzir quantidades adimensionais. Por exemplo, o campo magnético adimensional, que é o campo magnético pelo aquele parâmetro M0². Potencial químico adimensional, que é o potencial químico μ por M0. E assim por diante. Aqui o inverso de comprimento, né? Quer dizer, que é 1 sobre L M0. Aqui a temperatura reduzida, que é no fundo a temperatura sobre M0. Então todos esses parâmetros são adimensionais, constante de acoplamento adimensional. Então fazendo isso, né, colocando esses parâmetros adimensionais, fazendo essa integral aqui por regularização dimensional, já foi feito essa integral aqui, que sobrou dela, né, porque 2 dimensões foram compactificadas, só sobraram D-4 integrais. Fazendo isso, né, usando a extensão analítica da função zeta, que é no fundo essa expressão aqui, de meio mais infinita, a gente vai mexendo, né, a gente encontra o seguinte valor. Esse aqui é a contribuição para aquele diagrama de um loop só, 10 de ponto. Perceba que já está tudo em termos das quantidades adimensionais aqui, só falta tomar derivada com relação ao campo clássico. E aqui tem uma função que depende de várias funções de Bessel. Tá, isso aqui eu vou pular, mas no fundo, no final das contas, o que nós vamos plotar vai ser o K0, que a gente vai pegar em 4 dimensões. Né? Aparece uma dependência aqui no índice de D-4, a gente vai pegar em 4 dimensões. Então, o que seria esse nosso sistema? É um sistema 4-dimensional, a gente compactificou uma dimensão e trouxe a temperatura. Compactificou mais uma, deixou o sistema bosônico com limitação espacial, sobraram nulas. Então, é como se nós tivéssemos um filme em x e y, aqui o campo magnético no filme, e aí está sofrendo a transição de fase, né? Quer dizer, vai sofrer. Tá? Então, essencialmente é isso. Aquele K. Esse K torto é essencialmente essa expressão. Bom, calculando para o diagrama Schrödinger, eu encontro algo parecido. Então, o que seria a contribuição total? Seria aquele termo, M0, mais as correções de Tadpole e Schrödinger. Muito bem, e aí eu coloquei um linha aqui para dizer que já é a parte renormalizada, porque quando você vai fazer esse diagrama aqui, aparecem coisas desse tipo, mais umas funções gama, que são divergentes, então eles têm que subtrair o infinito. Isso acontece tanto para o Tadpole quanto para o Schrödinger, tem que renormalizar. Então, uma forma de lembrar disso, eu já coloquei o tio aqui, que já é o valor renormalizado. Então essa aqui seria a contribuição já de temperatura, de comprimento, de potencial químico e campo magnético para aquele termo lá do nosso time model. O Emerson, e aí esse ponto aí você ainda está em D dimensões, né? Não está ainda particularizando, você está em... Isso, ainda está em D. Não tá aí. Mas para plotar a gente vai escolher D igual a 4. Aí vai dar origem às funções dessa de ordem zero. Alguns chamam função de McDonald's. É isso mesmo. Então, quer dizer, mas aí, pessoal, tem um detalhe, isso aqui vale para qualquer temperatura. Mas a gente quer na criticalidade, que é onde o sistema sofre a transição. E na criticalidade existe uma relação constitutiva. Eu não vou demonstrar aqui, mas essa relação é dada por essa expressão aqui. No fundo tem a ver com o fato de eu ter um ponto de mínimo na criticalidade para a energia livre e ter também a derivada da energia livre na criticalidade também igual a zero. Então eu tenho φ igual a zero, basicamente é isso. Né? Não vou demonstrar, mas basicamente é isso. Na criticalidade, o potencial ele é igual a zero e a derivada dele, aquele potencial lá do Hamiltoniano, igual a zero. Basicamente é isso. Isso é a condição que dá origem a essa relação aqui, que só vale na criticalidade, quando justamente o sistema bosônico está sofrendo a transição. E essa condição, essa relação aí de vale na criticalidade, você obteve já com potencial corrigido, né? Já não.
Eu obtive lá no nosso toy model aqui. Ah, tá. Essa relação então é antes do potencial efetivo. Isso. Essa teoria modelo clássica. É. Tá legal, tá legal. Aí então é realmente minimizando o potencial. É como se isso aqui fosse um potencial, né? Certo. Dependente do Isso. feed, não? Não tá certo. E a gente usa essas condições. Não tá legal, entendi, não tá certo. Então, E aí o lambda é zero. o que acontece? Estou entregando ouro, gente. Então, olha só, eu tenho essa condição que envolve as correções que eu queria. Eu tenho a condição da criticalidade, então igual agora aqui. Então, eu vou ter uma equação transcendental para ter o inverso do comprimento. E aí a gente coloca na matemática, que é que ele dá o seguinte. Ele mostra o seguinte, existe um Q máximo que permite a transição de fase desse sistema bosônico. O que significa um Q máximo? Comprimento mínimo, que aqui é o inverso do comprimento. Então, quer dizer, você não pode ter qualquer largura desse comprimento L que vai sofrer transição de fase. Existem larguras que são permitidas. Você não pode diminuir quanto você queira, né? A expressão mostra que existe um Q máximo, ou seja, um tamanho mínimo, a largura do filme. Existe uma largura mínima que sofre a transição. Por que tem vários pontilhados? Aqui é sem potencial químico, aqui um potencial químico igual a 0,5. E aqui um potencial químico mais alto é 0,9. Mas perceba, todos eles obedecem essa estrutura de tamanho mínimo. Esse campo aqui é um campo de 1,5 nessas unidades adimensionais. Aí a gente colocou um campo mais débil, e aí quer dizer, que a gente obtém? Esse aqui é o campo mais débil, aquele vai de quanto? 0,3. Então perceba, a temperatura de transição é mais alta. Se você aumenta o campo magnético desse sistema bosônico, que é tipo um fio, para que ele sofra a transição de fase, a temperatura tem que ser menor, você tem que jogar mais água em líquido para que ele sofra a transição. No fundo é isso. Eu tenho um campo débil aqui, ele sofre transição ao longo de uma certa temperatura. Terceiro, se você aumenta o campo, tem que jogar mais água em líquido para ele sofrer a transição, temperatura baixa. Certo? Então, basicamente, os comportamentos são análogos. E tem algum valor crítico para esse campo magnético também? Isso, a gente não chegou a investigar esse ponto. O valor pelo qual... Mas a gente está fazendo uma conta que é um toy model fermiônico. E lá a gente faz a conta sem campo e com campo. Entendi. E o modelo fermiônico tem potência que alguma coisa tipo Nambu ou Pionolazine? É uma componente só. Nambu são várias componentes. A gente está fazendo um modelo tipo Gross-Neveu. Gross-Neveu. Uma componente fermiônica. E aí, quer dizer, a gente está estudando como seria a transição de fase dele. Porque no fundo a gente vai querer relacionar isso depois. Como tem uma componente vai ser psi-W, não barrado, vai ser psi-W. É euclidiano, né? E aí a gente quer tentar vislumbrar aí algo como um confinamento, um meso, um quarto antiquarto. Entendi. A gente quer tentar escrever isso. Mas está em produção. No fundo a gente já está brigando com os referismos. Isso é natural. Então, olha só, essas são referências que eu usei, tá, pessoal? Aqui o livro o artigo A do paper do Shakira é muito bom, fala sobre o Matsubara, né? Aqui o livro do Ashok Das também. Tem umas notas aqui do Smith na internet, muito boas. Foi de lá que eu peguei, inclusive, aquela configuração espacial, tecnologia, né? Eu peguei de lá. Tem um livro do professor Adolfo também, que fala de alguns aspectos das transições de fase em geral, né? Livro muito bom. Isso aqui não era para estar aqui, porque eu ia colocar o propagador que a gente calculou via ritos, via método de ritos. Aí depois eu decidi colocar o caso original do paper que nós tínhamos publicado, eu esqueci de tirar isso. Mas o método de ritos ele é interessante, porque quando você coloca campo magnético, o propagador não fica mais invariante translacional. E não fica. Então você não pode usar a transformada de Fourier como você está acostumado. Então o método de ritos é uma sacada assim, genial, eu acho, para calcular o propagador e fica de uma maneira assim, diagonal, bonitinho. E aí eu e um amigo do Pará, a gente resolveu fazer um artigo de ensino, até mesmo para divulgar esse método de ritos,
A gente não conhecia até 2013 essa abordagem. Aí eu indo parar, escrevendo uns artigos em cima, assim, tá bem didático, assim, modestamente. E aí vai sair no próximo mês, eu acho, na revista Brasileira de Ensino de Física. Justamente sobre essa aqui. E aí tem... Isso aí você manda pra gente. Manda pra mim que eu distribuo, pessoal. sem problema. Por favor, tá? Manda pra mim. Bom, e esse aqui é o paper que a gente publicou esse resultado. Então tá, gente, desculpa aí. Não, desculpa não, é isso, obrigado. Obrigado aí. Oi, Emerson, uma perguntinha assim. Quando você descreve as teorias de campo em temperatura pela formulação de Matsubara, ela é completamente equivalente à formulação de campos térmicos, thermofield theory, ou tem alguma coisa que um formalismo é melhor do que o outro? Pois é, professor, de fato, eu nunca adentrei no thermofield dynamics. Sei. Né, quer dizer, Você vai sempre no formalismo de Matsubara mesmo, né? Sempre formalismo de Matsubara porque as contas acabam sendo mais simples. Sei, parece que é mais simples. Eu nunca trabalhei nisso, mas pelo que eu vejo dos papers, parece que é mais simples. Parece que é mais simples. intuitivo, A gente né? sempre busca assim, o lado mais simples, né, das coisas. Porque o pessoal que trabalha com teoria de cordas, strings, e às vezes querem calcular, querem fazer estudos, né, em cordas a temperatura finita, o pessoal vai para o thermofield theory, né, não usa Matsubara. Eu não entendo assim, eu nunca nem perguntei porque o Ion, que é professor laboral, o Ion Vant, naquele momento, ele trabalha muito com thermofield theory e ele justamente usa teoria de cordas. Eu nunca perguntei a ele por que não se usa o Matsubara lá, se tem algum impedimento, ou você não dá conta de tudo, você não sabe assim, na literatura você nunca percebeu nada assim. Né? Não, Matsubara a gente usa porque fica super simples, já que você some com o tempo. Vai virar beta, vai virar temperatura. Você se preocupa com condições espaciais mesmo. Agora, quer dizer, talvez se eu estudar, poderia ser uma abordagem, tentar ver como seria esse aspecto usando outro formalismo. Não deve depender do formalismo, né? E aí, inclusive, talvez sejam novos aspectos que a gente não tenha visto nesse. Pode ser. É possível. Às vezes são complementares nesse sentido, né? E aí tem mais pistas para a gente, é possível, sim. Uma outra coisa, quando você colocou aquele campo magnético uniforme, você escolheu um gauge especial. Você pegou só a componente AY como sendo X vezes B. Se você pegasse o chamado gauge simétrico, que você tem uma componente X, que é menos YB sobre 2, e a componente Y é mais XB sobre 2. Quer dizer, você não load gauge, né? Quer dizer, nada mais do que você fez com a transformação de gauge, a gente sabe que fisicamente isso não deve influenciar. A pergunta é, o potencial efetivo, ele automaticamente é invariante de gauge ou ele pode ter dependência em gauge? Pois é, olhando para a expressão que nós obtemos, Sei. essa está feia. Essa aqui, a gente vê que está aqui o campo magnético, independente de gauge. Então só vê o campo magnético. Independente de gauge. Agora, a questão é, para nós calcularmos esse propagador aqui, você já usou o gauge, né? Eu já usei. Você usou a componente Y, então a equação diferencial. É possível que a equação diferencial fique acoplada. Isso, exatamente. Então, quer dizer, a gente poderia estar introduzindo uma complicação, talvez, desnecessária na equação diferencial. Claro que vai produzir o mesmo campo, esse simétrico que o senhor falou, vai produzir o mesmo campo na direção Z. Isso. Mas talvez para efeito de cálculo de propagador fique mais complicado, porque ele vai misturar X com Y. Porque pode acontecer o seguinte, do potencial efetivo ser dependente do gauge, mas o potencial efetivo não é a última coisa que você quer. O que você quer é usar o potencial efetivo, por exemplo, para calcular correções a grandezas físicas, como por exemplo a massa, a temperatura de transição. Então pode ser que mesmo que o potencial físico, o potencial efetivo seja dependente do gauge, as grandezas físicas não são dependentes do gauge, né? Em teoria de campo a gente tem isso, a gente tem às vezes formulações que tem grandezas que são dependentes do gauge, mas as grandezas, você tem uma teoria de campo, fixa o gauge. Então tá, teu propagador depende do gauge, as tuas funções de Green dependem do gauge, mas na hora que você calcular a matriz S, que é o objeto físico, ela fica independente do gauge. E aí as grandezas físicas ficam independentes do gauge. Então, eu estou perguntando se, de repente, o teu potencial aqui, como você falou, pode até ficar mais complicado no outro gauge,
Então, depende do gate, mas aí as grandezas físicas que você vai tirar a partir dele não dependem do gate. Você deve ter alguma equação que te dá, que prova que as grandezas físicas são independentes do gate. Eu arriscaria dizer que não seriam essas autofunções. Certo, exatamente. Nesse case métrico. Não seria este operador. Eu concordo com você. Seria um outro problema de estudo de ouvido, né? Exatamente. Mas no final das contas eu também arriscaria dizer que daria um dele. Também acho que sim, acho que é por aí. Mas, de novo, teria que averiguar Tinha um analiticamente. trabalho de 1982 ou de 83 que é o cara de Oxford, Fraser e Hitching. Fraser. Até essa moça, a Caroline Fraser, agora eu conheceu ela, agora estudou lá, e eu também a conheci numa escola em duas escolas de verão que a gente fez, ela até morreu muito jovem, ela foi para a África fazer um passeio, lá ela pegou uma contaminação, chegou na Inglaterra, trataram ela de, ninguém conhecia muito essas doenças assim, coisa simples, era uma doença tropical assim, mas mataram a moça porque fizeram um tratamento totalmente errado, né? É aquela romena que o senhor falou, não? Não é a romena não, é a Caroline Fraser, ela era inglesa. E ela tem um trabalho, acho que é com Hitching, que é estudando um pouco a questão da possível influência do potencial do gauge no potencial efetivo. Se você quiser, depois eu te dou a referência, tá? É um trabalho que é enriquecido da outra plateia, de 82. Mas, claro, sem temperatura. Temperatura zero, tá? A minha questão era para ter. Se tem uma questão de porcaria, uma coisa assim, vocês isso é importante. Provavelmente no teu vídeo, você vai mexer com temperatura, está estudando temperatura? Estava estudando essas coisas para estudar. Já estava estudando isso aí, legal. Pode ser um especialista dele. É bom saber. Tem ideia. Eu posso disponibilizar também O seminário? Tchau, você bota no site. Isso. Tchau, bota na hora. Às vezes também a pessoa é tímida, depois ela pode passar e-mail. Tá bom. A gente pode... Se eu souber, a gente discute. Não, beleza, é bom. O tchau, então você pega o PDF e você vai, por favor, você bota o seminário dele na parte do seminário e bota na primeira parte da aula também. Tá bom. O PDF do seminário da Beatriz e do Daniel, você botou o PDF está na página do seminário. Está ali todos. Ô Emerson, você está aqui no CBPF, né? Sim. O Adolfo, né? É. Então Só um minutinho rápido. Se você, a partir desse formalismo, você conseguiria, por exemplo, ter uma função entropia a partir da função de partição que você tem? A princípio sim, né? Porque eu já tenho a minha função de partição, quer dizer, no fundo eu tenho virtualmente ela, eu já tenho o propagador. Agora eu posso fazer aquelas mudanças, calcular aquela integral e aí tem a função de partição. Então, a princípio, eu podia calcular a entropia, né? Todas as quantidades termodinâmicas que eu posso calcular via função de partição, eu poderia, a princípio, calcular tudo. E digamos que a minha pergunta é em função do fato de você, aqui no corredor dentro, que o professor trabalha com a entropia não aditiva, né? A pergunta seria, se quando você obtiver a entropia para um sistema, que nesse caso você vai ter interação, né? Você tem, sei lá, você está escrevendo um sistema com férmions, bósons, sei lá, por exemplo. Então, necessariamente você vai ter interação. Se a entropia que sai, então, quando você trabalha nesse formalismo, se ela é aditiva ou não aditiva. Boa pergunta. Não sei. Não sei porque, no fundo, a gente sempre está interessado em ver como a temperatura varia com esse novo efeito de limitar o teu sistema. As outras quantidades a gente não faz assim tanta menção, né? Quer dizer, a gente não calcula a entropia, a gente não calcula energia interna. Mas poderia ser uma extensão desse trabalho, calcular todas as grandezas termodinâmicas associadas a esse sistema bosônico. Acho que daria inclusive um bom trabalho. Tá certo. Né? Trabalho interessante, ver se é aditivo. Só uma perguntinha, que você é da UFPA Marabá, mas agora ela mudou o nome, ficou Unifesp Universidade Federal Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Sul e Sudeste do Pará, o campus de Marabá, né? Marabá. Então já virou mesmo outra universidade. Já. E Santarém também transitou para outra? Também, agora é o FOPA. Não existe mais o FPA em Santarém, agora é o FOPA. Universidade Federal do Oeste do Pará. O estado é tão grande que você tem que ter várias universidades, o FPA, o FOPA,
Aí você está então, essa aí é sul e sudeste. É, sul e E a sudeste. UFPA ficou só em Belém. A UFPA, isso, só Belém. Tem vários E campos regiões também, aí, né? Tem vários campos. ali próximo, né? Então vocês vão 3 federais para Isso. Ah, legal. Três federais. Porque o estado Estado imenso. continental, Pô, né? Minas Gerais tem 12 federais. Ah, olha, obrigado, né? Obrigado. Eu que agradeço. Esclarecedor. Obrigado a todos. Obrigado. Aí, pessoal, são 5h10, 10 minutinhos.